Com a abertura da janela de transferências, o futebol europeu está bastante agitado e os clubes começaram a se movimentar no mercado da bola. Então bora conferir hoje 30 contratações confirmadas dos clubes europeus para a próxima temporada. O Manchester City acertou a contratação do atacante Savinho, destaque do Girona na última temporada europeia. Savinho pertencia ao Troyes, também do grupo City, mas nunca atuou pelo clube francês. O Manchester City pagou 25 milhões de euros, 152 milhões de reais pela contratação do brasileiro, mas o negócio pode atingir os 40 milhões de euros entre metas e bônus. O Atlético Mineiro ainda tem 12,5% dos direitos econômicos do atacante e poderá receber até 6 milhões de euros, 32 milhões de reais, caso possíveis metas sejam batidas. O Manchester United acertou a contratação do zagueiro francês Leny Yoro, que estava no Lille da França. O clube inglês deu um chapéu no Real Madrid, que tinha negociações avançadas com um jovem de 18 anos. Segundo a imprensa britânica, o negócio será de 62 milhões de euros, aproximadamente 376 milhões de reais, com bônus que podem elevar o valor aos 70 milhões de euros, 425 milhões de reais. O Manchester United também acertou a contratação do atacante holandês Joshua Zirkzee, que estava no Bolonha da Itália. O clube inglês pagou 36,5 milhões de libras, cerca de 252 milhões de reais na cotação atual, na transferência do atleta. Aos 23 anos, o atacante disputou a Eurocopa pela seleção holandesa e anotou 12 gols em 37 jogos na última temporada. O Chelsea acertou a contratação do meio-campista Kiernan Dewsbury-Hall, que estava no Leicester City. O jogador de 25 anos foi um dos destaques do clube na campanha do título da segunda divisão inglesa na última temporada, somando 12 gols e 15 assistências. Os Blues pagaram 30 milhões de libras, cerca de 215 milhões de reais na cotação atual, pelo meio-campista. O Chelsea também acertou a contratação do jovem atacante Omari Kellyman, que estava no Aston Villa. O clube londrino desembolsou cerca de 22 milhões de euros pela contratação do jogador. Kellyman passou pelas categorias de base do Derby County, mas se profissionalizou no Aston Villa. O atacante de apenas 18 anos estreou no time principal na temporada passada e atuou em 6 jogos. Para a zaga, o Chelsea fechou a contratação de Tosin Adarabioyo, que atuou pelo Fulham nas últimas 4 temporadas. O jogador de 26 anos chega para suprir a saída de Thiago Silva, que retornou para o Fluminense recentemente. Como estava livre no mercado, o zagueiro chega sem custos aos Blues. Outro zagueiro que chegou no Chelsea é Renato Veiga, que estava no Basel da Suíça. Os ingleses pagaram 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões de reais, pelo jovem defensor de apenas 20 anos. Veiga é formado no Sporting de Portugal e em janeiro de 2023 foi para o Augsburg da Alemanha. Na última temporada se transferiu para o Basel, onde fez 26 jogos, 3 gols e deu uma assistência. O Chelsea também anunciou a contratação do lateral esquerdo Caleb Wiley, que pertencia ao Atlanta United dos Estados Unidos. Aos 19 anos, o defensor é tratado como uma das maiores joias do futebol norte-americano. Além de lateral, o Wiley também atua como ponta e ao todo fez 85 jogos com 6 gols e 7 assistências pelo Atlanta. Ele está presente na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Chelsea também acertou a contratação de Marc Guiu, grande promessa do Barcelona. O clube inglês pagou a multa rescisória de 6 milhões de euros, 36 milhões de reais, de acordo com a imprensa europeia, e o atacante espanhol de 18 anos assinou um contrato de 6 temporadas. O atacante tinha contrato apenas até junho de 2025 e a diretoria não conseguiu chegar a um acordo para a renovação. Pelo time profissional do Barça, ele fez 7 jogos e anotou 2 gols. O Wolverhampton acertou a contratação do lateral direito Pedro Lima, tratado como grande promessa no esporte. Os Lobos pagaram 10 milhões de euros, cerca de 60 milhões de reais, pelo jovem de 18 anos. Pelo esporte, Pedro Lima fez ao todo 26 jogos com 2 gols e 2 assistências. Ele se tornou a maior venda da história do futebol nordestino. O West Ham acertou a contratação do atacante Luiz Guilherme, ex-promessa do Palmeiras. A transferência foi fechada em 30 milhões de euros, 175 milhões de reais, sendo 23 milhões de euros fixos e outros 7 milhões de euros em bônus. Aos 18 anos, ele fez 45 jogos pelo time profissional do Palmeiras e anotou 1 gol. O Bayern de Munique acertou a contratação do volante João Palhinha, que estava no Fulham da Inglaterra. Os bávaros pagaram 45 milhões de euros, 270 milhões de reais pelo português, que assinou contrato válido por 4 temporadas até junho de 2028.
No ano passado, clubes e atletas se acertaram, mas a negociação de 65 milhões de euros na época foi cancelada de última hora. O Bayern de Munique também acertou a contratação do atacante Maicon Olise, que estava no Crystal Palace. Segundo a imprensa europeia, o time alemão pagou cerca de 45 milhões de libras, 315 milhões de reais pelo francês de 22 anos. A negociação ainda prevê mais 5 milhões de libras, 35 milhões de reais em bônus. Na última temporada, ele anotou 10 gols e deu 6 assistências em 19 jogos. O zagueiro japonês Hiroki Ito também foi contratado pelo Bayern de Munique para a próxima temporada. O clube bávaro pagou a multa rescisória do defensor, que estava no Stuttgart, por 30 milhões de euros, cerca de 173 milhões de reais. O valor deixa o zagueiro de 25 anos como o segundo jogador japonês mais caro da história. Hiroki Ito deixa o Stuttgart com 97 jogos, 2 gols e 5 assistências. O Bayer Leverkusen acertou a chegada do meia Alexis Garcia, que se destacou pelo Girona na última temporada. A transferência gira em torno de 18 milhões de euros, 110 milhões de reais pelo espanhol de 27 anos. Garcia defendeu o Girona por 3 anos e ao todo entrou em campo em 117 partidas, marcou 5 gols e contribuiu com 17 assistências. Ele assinou o contrato por 5 temporadas com os alemães. Para a zaga, o Bayern acertou a contratação de Jean-Noël Boluchin, revelação do Rennes da França. Os Leões pagaram 15 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais, pelo jovem de 19 anos que assinou até 2029. Pelo Rennes, o zagueiro disputou 38 jogos no time principal e deu uma assistência. O Bayer Leverkusen também acertou a contratação do atacante Martin Terrier, que também estava no Rennes. A equipe alemã pagou cerca de 22 milhões de euros, 157 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador francês de 27 anos. Terrier estava 4 temporadas no Rennes, onde realizou 141 partidas, num total de 51 gols marcados e 24 assistências. Essa será sua primeira experiência fora de seu país natal. O Borussia Dortmund acertou a contratação do atacante Guirassy, que foi vice-artilheiro do último campeonato alemão pelo Stuttgart com 28 gols marcados. Para contratar o artilheiro, o Borussia pagou a multa rescisória de 18 milhões de euros, 109 milhões de reais e fechou um contrato de 5 temporadas. Guirassy soma passagem pelo Lille, Amiens e Rennes, onde se destacou entre 2020 e 2022. Para a zaga, o Borussia Dortmund contratou o zagueiro Waldemar Anton, que também estava no Stuttgart. Aos 27 anos, ele assinou um contrato válido até 2028 em uma transferência que está avaliada em 22,5 milhões de euros, 135 milhões de reais. Na última temporada, o defensor entrou em campo 37 vezes, marcou um gol e deu 4 assistências. Anton também fez parte recentemente da seleção alemã, tendo estreado em março e atuado 2 vezes durante a Eurocopa. A Juventus acertou a contratação de Di Gregorio, eleito o melhor goleiro do campeonato italiano de 2023-2024. O arqueiro de 26 anos não sofreu gols em 12 dos 33 jogos em que defendeu no último campeonato italiano. Di Gregorio estava no Monza e assinou contrato até junho de 2029. A velha senhora inicialmente terá o jogador por empréstimo com obrigação de compra em uma transferência de 18 milhões de euros, 107 milhões de reais fixos, mais 2 milhões de euros, 12 milhões de reais em bônus. A Juventus também acertou a contratação do volante brasileiro Douglas Luiz, que estava no Aston Villa da Inglaterra. A velha senhora pagou 50 milhões de euros, cerca de 290 milhões de reais na cotação atual, para ter o jogador da seleção brasileira. O Aston Villa estava precisando vender um de seus jogadores mais valiosos para não correr o risco do fair play financeiro. Aos 26 anos, Douglas Luiz fez 10 gols e deu 10 assistências na última temporada. Outro reforço da Juventus é o volante Khéphren Thuram, filho do lendário zagueiro Lilian Thuram. O meia francês de 23 anos estava no Nice da França e assinou contrato por 5 temporadas até junho de 2029. Segundo a imprensa italiana, a transferência custou 20 milhões de euros, 117 milhões de reais para a velha senhora. Pelo Nice foram 167 jogos com 9 gols e 11 assistências. O Milan acertou a contratação do atacante Álvaro Morata, que estava no Atlético de Madrid. Capitão da Espanha na conquista da Euro 2024, o atacante deixa o clube espanhol após o Milan pagar sua multa rescisória de 13 milhões de euros, 77 milhões de reais. Morata assinou contrato por 4 temporadas até junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano. Com passagens por Real Madrid, Chelsea e Juventus, ele marcou 21 gols em 48 jogos na última temporada.
A Inter de Milão acertou a contratação do goleiro Giuseppe Martinez, que estava no Genoa, também da Itália. O sonho do clube italiano era Bento, que foi recentemente para o Al Nassr da Arábia Saudita. Para contratar Martinez, a Inter pagou 15 milhões de euros, 91 milhões de reais da cotação atual. O goleiro de 26 anos foi um dos grandes destaques do Genoa na última temporada. Para o ataque, a Inter de Milão acertou a contratação de Mehdi Taremi, que estava livre após deixar o Porto. O atacante iraniano tem 31 anos e estava no clube português desde a temporada 2019-2020, onde fez 91 gols em 182 partidas. No Dragão conquistou todos os títulos nacionais e chegou a superar os 30 gols em uma só temporada. Taremi também participou de 2 Copas do Mundo em 2018 e 2022, quando marcou 2 gols em 3 jogos. O Real Madrid acertou a contratação de Kylian Mbappé, que deixou o PSG ao fim da última temporada. Ele assinou o contrato com o gigante espanhol até 2029. O francês foi apresentado no último dia 16 de julho no estádio Santiago Bernabéu, diante de quase 85 mil torcedores, e vai usar a camisa 9 dos merengues. Pelo PSG, Mbappé conquistou 16 títulos, entre eles 6 taças da Liga Francesa e 4 Copas da França, e marcou 256 gols em 308 partidas. O Girona da Espanha acertou a contratação do meia holandês Van de Beek, que disputou a última temporada pelo Eintracht Frankfurt. Aos 27 anos, ele pertencia ao Manchester United e assinou contrato de 4 temporadas com a equipe espanhola. Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Girona pagou somente 3 milhões de reais para contratar o meia, valor este que pode chegar até em 88 milhões de reais. Van de Beek ganhou destaque pelo Ajax e foi contratado pelo Manchester em 2020 por 259 milhões de reais. O PSG acertou a contratação do goleiro Matvei Safonov, que estava no Krasnodar da Rússia. O clube francês desembolsou 20 milhões de euros, 114 milhões de reais para contar com um goleiro de 25 anos que assinou até junho de 2029. O arqueiro foi titular do clube russo nas últimas 6 temporadas e também participou da Eurocopa em 2021. O PSG também acertou a contratação do meia João Neves, promessa do Benfica de Portugal. Os parisienses vão pagar cerca de 70 milhões de euros, sendo 60 milhões de euros fixos e outros 10 milhões de euros em bônus. Aos 19 anos, João Neves é considerado a principal revelação do futebol português. No negócio, o PSG ainda vai ceder o meia Renato Sanches, que retorna ao Benfica após 8 temporadas. Então, rapaziada, essas aí foram 30 contratações confirmadas no futebol europeu até o momento. Deixe nos comentários suas opiniões e não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, compartilhar o vídeo e seguir as redes sociais do canal. Os links estarão na descrição. Se não forem inscritos ainda, se inscrevam aí e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo.